Então, galera, vamos desenrolar a correção também do grupo 2, 4 e 5, né? Da parte de biologia da PUC. E aí vamos dar uma olhadinha nessas questões. Como eu falei para o pessoal do grupo 1 e 3, o gabarito ele está aqui com as respostas marcadas, mas eu acho que vale muito a pena a gente discutir cada questão, porque vai servir como informação para outras provas. Essa primeira questão foi igual para o grupo 1 e 3, né? Então, para você marcar a afirmativa correta, ou as afirmativas corretas. E aí, falou sobre desmatamento, né? Que a gente sempre trata disso ao longo de praticamente qualquer aula, a gente entra nesse mérito. Então, olha só, desmatamento diminui o habitat das espécies. Sim, né? Se você considerar que o habitat é o local que aquela espécie reside, então, se você desmata, você vai causar uma transformação naquele local e vai diminuir aonde ela é o local de residência de determinada espécie, né, ou espécies. E isso pode levar à extinção, sim, porque é ali daquele local que ela retira o alimento, é daquele local, é naquele local que ela se reproduz, e ela perdendo esse habitat pode levar sim à extinção. Reduz o tamanho o desmatamento reduz o tamanho das populações? Reduz, porque se essa população ela vai morrendo, né, o tamanho vai ser reduzido. E aí ele fala assim, consequentemente diminui a variabilidade genética. Sim, porque se a população está menor, o cruzamento, né, entre indivíduos com um grau de parentesco, ele é maior, já que a população é muito pequena. Logo, a variabilidade dos genes ela vai diminuir. Né? Quanto maior a população, quanto mais os cruzamentos ocorrerem entre indivíduos que não apresentem grau de parentesco, maior a variabilidade. E aí, o desmatamento diminui a captura de CO2. Sim, porque as plantas fazem captura de dióxido de carbono para poder fazer fotossíntese. Então, se você desmata determinada área, a quantidade de plantas diminui, a captura de CO2 vai diminuir. E aí vale lembrar que o CO2 é um gás do efeito estufa, né? E aí a maior quantidade desse gás na atmosfera vai contribuir para aumentar o efeito estufa e, consequentemente, contribui no aquecimento global. Tá? Então a resposta dessa aí já está marcadinha. 1, 2 e 3 estão corretíssimas. Questão 2 também estava na prova do grupo 1 e 3. Né? Então, basicamente, ele mostra uma via metabólica e diz que a enzima 2 ela sofreu uma mutação e não está inativada, ou seja, não está mais funcionando. E ele quer saber qual que é a consequência. Vamos usar um exemplo, né, para a gente poder ficar mais tranquilo a assimilação. Digamos que esse item A aqui seja uma proteína. Uma proteína que vai ser degradada lá no seu, degradada no estômago, certo? Então, A é uma proteína. A enzima 1, a gente poderia dizer que seria a pepsina, que é a enzima responsável por degradar proteínas. Então, quando a proteína é degradada pela enzima 1, ela vai ser quebrada e vai se transformar em peptídeos, né? Que no caso seria aqui o item B. Esses peptídeos, lá no nosso intestino delgado, eles são degradados por peptidases, né, que são enzimas que degradam peptídeos. E esses peptídeos vão ser transformados em C, que são aminoácidos. Aí, digamos que, no caso, a enzima 2 não estivesse funcionando. O que aconteceria com os peptídeos? Eles iriam se acumular ali no intestino e não ocorreria a produção de aminoácidos, porque para os aminoácidos serem gerados, esses peptídeos precisam ser degradados. Então, o que a gente espera que aconteça nessa via hipotética aqui? A, vai ocorrer normalmente a digestão. B, vai ocorrer acúmulo, porque a enzima 2 não vai degradar B. E C, não vai existir. Porque para você poder. O C ele é um produto da degradação de B. Da quebra de B por essa enzima 2 aqui. Por isso que a resposta correta seria essa aqui, ó, um acúmulo de B e nenhuma produção de C. Essa questão número 3 aqui, para mim, foi a mais pesadinha, né? Porque invoca aí conceitos
lá de genética, que nem todo mundo viu, pelo menos a gente ainda não chegou nesse pedaço, nessa parte, por sinal é a nossa próxima aula, né? Mas olha só, quantos tipos de gametas podem ser produzidos por um indivíduo com genótipo Azão, Azinho, Bzinho, Bzinho, Czão, Czão, Dzão, Dzinho? Para responder essa, a gente poderia utilizar o sistema de chaves, tá? Que eu vou colocar a imagem para vocês aqui agora para poder ficar mais fácil de vocês visualizarem. Tá vendo aí? Então, olha só. Eu tenho o genótipo, né? Que eu já mostrei para vocês, está até aqui em cima, o genótipo Azão, Azinho, Bzinho, Bzinho, Czão, Czão, Dzão, Dzinho. E aí, como que eu faço essa distribuição por chaves? Tá vendo aqui? Eu vou pegar ó, o primeiro genótipo, os primeiros alelos, Azão, Azinho. Então, eu coloco o A em cima e o Azinho embaixo. Tá? Alelos Bzinho, Bzinho. Eu distribuo um Bzinho em cima e um Bzinho no diagrama abaixo, na chave abaixo. Alelo Czão, Czão. Quando eu chego no C, nesse terceiro par de alelos, o que eu faço? Eu distribuo eles por chave, tá vendo? Então, eu botei Czão, Czão. E o quarto par de alelos, Dzão, Dzinho, eu também distribuo no formato de chave. E aí, eu vou fazer uma leitura a partir dessas chaves. Então, vamos seguir a primeira, ó. Azão, Bzinho, Czão, Dzão. Então, já tenho aqui o meu primeiro gameta. Tá vendo? Azão, Bzinho, Czão, Dzão. Aí, vou seguir para a segunda. Ó. Azão, Bzinho, Czão, Dzinho. Já tenho aqui. E vou fazendo isso um por um, tá? Depois que eu terminar, tá vendo? O que eu vou ter? Vou ter aqui os gametas. Então, quando ele pergunta quantos tipos de gametas podem ser produzidos, a gente tem que tomar cuidado, porque o cara vai olhar e vai contar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vai falar, 8 gametas. E tem a resposta ali, 8. Só que se você reparar bem, tem gametas repetidos aí. Então, por exemplo, ó, Azão, Bzinho, Czão, Dzinho, tá vendo? Repete ali. Eu até marquei aqui, né, liguei um ao outro para vocês verem quais estão se repetindo. Então, excluindo-se as repetições, na verdade o que a gente tem são 4 gametas. Tá vendo aí na imagem que eu botei para vocês? Ó, gameta 1, gameta 2, gameta 3 e gameta 4. Então, esse era, para mim, um jeito mais fácil de resolver essa questão número 3. A 4 é bem tranquila, gostosinha, né? Então, ele fala sobre, olha só, a força evolutiva cuja intensidade varia de acordo com o tamanho da população. A gente tem? A resposta seria a deriva gênica. Por quê? A deriva gênica, ou deriva genética, né? É uma alteração na frequência dos alelos de uma população que a gente observa de geração em geração. Só que vale ressaltar que no caso da deriva gênica, os eventos que causam uma alteração na frequência desses alelos, ela ocorre totalmente ao acaso. Sem contar que, né, aí que vai fechar com a questão, a deriva gênica, ela é muito mais fácil de se observar, né? Ela ocorre de maneira muito mais intensa quando o tamanho da população é menor. É menor. Vou dar um exemplo assim bem porquinho também. Imagina que a gente tem ali uma população de baratas. E aí naquela população de baratas, eu tenho 10 baratas e dessas 10 baratas, 8, botar assim, dessas 10 baratas, 6 são de cor vermelha e 4 são de cor verde. E aí, digamos que ocorra um evento totalmente ao acaso, como, por exemplo, você está passando e você pisa naquela população de baratas. E aí você só mata, sem querer, só as vermelhas. O que vai acontecer com a frequência do alelo para a cor vermelha? Ele vai cair. Ele era maior, né, porque você encontrava em 6 indivíduos, e ele vai diminuir porque você não tem mais indivíduos daquela cor. E a frequência das baratas de cor verde, que antes você tinha menos, que eram só 4, vai aumentar, porque elas vão se reproduzir entre si, né, e a frequência desse alelo vai aumentar. Agora, você acha que caso isso acontecesse numa população de 1000 baratas, você tem ali 1000 baratas ali, você pisa em algumas delas, você vai observar uma alteração na frequência dos alelos?
da forma que você observa numa população quando ela é pequena? Com certeza não. Então, o tamanho populacional, sendo menor, né, você observa mais no caso da deriva genética. Tá? Então, por isso que a resposta é derivagênica, porque é exatamente nessa força evolutiva que o tamanho populacional realmente importa. Essa questão 5 para mim era mais chatinha, porque um bem conteudista, né? Tipo, bem ali, ou você sabe ou você não sabe, não rola nenhuma interpretação, mas ele já bota aqui que a resposta é gastrulação, e aí lembrando que gastrulação é o processo que marca o início da terceira semana do desenvolvimento embrionário, né? Mas aqui, se você não lembrasse que é a gastrulação e que ela ocorre exclusivamente nos animais, né, você poderia fazer por eliminação. Então, por exemplo, heterotrofia. Seres heterótrofos, né, eles não conseguem produzir, entre aspas, ali seu próprio alimento. Então, você tem algumas bactérias que são heterótrofas, fungos protozoários, né? Então não é comum só a animais. Reprodução sexuada também não é comum só a animais. Gameta masculino flagelado, a gente tem plantas que têm gameta masculino flagelado, então também não se aplica. Então, assim, a gente poderia eliminar, se a gente fosse eliminando os termos que são mais comuns ao nosso dia a dia, só ia sobrar para vocês gastrulação, tá? Então, por isso que a 5 é essa resposta. A questão 6 é uma maravilha, né? Por quê? Porque é aquele tipo de questão que dá gosto de você ler, interpretar, não é aquela coisa ali decoreba, né? Então, ele fala sobre alguns assuntos, né? Fala sobre a alta concentração de dióxido de carbono, né? Que afeta a produção de açúcar, já que vai atuar na fotossíntese, né? Tem efeito direto na fotossíntese. E aí fala que isso traz uma modificação na qualidade do néctar. E ele quer saber o que isso vai influenciar. Então, polinização, herbivoria, dispersão de sementes, floração. O que a gente tem que lembrar? Que néctar, cores vibrantes nas flores, tudo são estratégias das plantas para poder atrair quem? Os polinizadores. Né? Então, quando a abelha, vou pegar abelhas, né? Quando a abelhinha vai lá retirar o néctar de uma planta, ela pousa, o pólen fica preso nas patinhas dela, né? Falando assim, bem fofinho, porque eu sou uma pessoa fofa. E quando ele vai para outra planta, também pegar o néctar, ele leva aquele pólen, certo? E aí, né, a questão vai afetar toda a questão da reprodução. Então, se aquela abelhinha se desinteressa pelo néctar, ela não vai mais naquela planta. E isso vai afetar todo esse processo de polinização. Né? Acho que até agora, para mim, é a questão mais maravilhosa. Tá? Essa aqui também, bem outra conteudista, né? Bem ali, papum. Então, ele mostra aqui o sistema urinário e traz três afirmações. E ele quer a correta. Então, o número 1 indica os rins, que participam da filtração do sangue e formação da urina. Correta. Né? O número 2 indica a uretra. Não, já está errado, vou nem continuar. Isso aqui é o ureter. A uretra está aqui, ó, abaixo da bexiga. Né? A uretra é responsável, é a ligação, né, do sistema urinário com o meio externo. Tá? É onde a urina vai ser expelida. Então a 2 está incorreta. Número 3 indica a bexiga. Estrutura responsável por armazenar a urina está correta. Então apenas 1 e 3 estão certinhas. Né? Viu? Bate aqui. Tranquilo? Questão número 8. Mais uma questãozinha sobre enzimas, né? Que a gente adora. Então, é o mesmo esquema, 3 afirmações. E ele quer que você fale as corretas. Então, o que a gente vai analisar aqui? Ele conta uma história. Vamos direto, olha só. Vamos olhar, a gente só tem que analisar o gráfico. Então, a gente tem a concentração do piruvato. Né? Ele fala que esse piruvato é convertido em acetil-CoA pela ação de uma enzima, piruvato desidrogenase. E aí, aqui está a velocidade da reação. Né? Então, aqui, ó, esse pontilhado aqui, a gente já sabe que indica quando a reação chegou no seu
potencial máximo, né? A quantidade de enzima aqui tá, as enzimas estão todas ligadas no substrato. Então vamos ver as afirmações. A enzima diminui a energia de ativação necessária para que a reação química aconteça? Sim, esse é o conceito de enzima. A gente até falou isso lá na primeira questão, se eu não me engano, segunda, sei lá. Então, olha só, à medida que a concentração do substrato aumenta, a velocidade aumenta até alcançar a velocidade máxima. Perfeito, ó. O gráfico indica isso. Tanto que aqui você observa que a velocidade da reação não aumenta mais, porque ela já atingiu o seu limite. Ou seja, todas as enzimas existentes já estão ligadas no substrato. A linha pontilhada indica a velocidade máxima da reação, que não vai sofrer mais a variação, mesmo que haja aumento na concentração do substrato. Está correta, por quê? Se toda enzima disponível já está atuando, mesmo que você aumente a quantidade de substrato, não vai ter mais enzima para se ligar nesse substrato. E logo, a velocidade da reação não aumenta mais, mesmo que você aumente a quantidade de substrato. Aí a afirmação 3. A velocidade máxima da reação apresenta um momento em que todos os sítios ativos se encontram ligados. Sim, toda a enzima está ligada no substrato. Como não tem mais... a gente falou sobre isso aqui. Mesmo que haja... está certa também. Logo, 1, 2 e 3 estão corretíssimas. E essa era a última questão. Tá? Se algo não tiver ficado claro, vocês podem me acionar, né, que eu explico para vocês ali com mais calma. Tranquilo? Eu realmente espero que todos tenham ido muito bem. Eu tenho certeza que todos foram muito bem. Tá? Beijão.